Amigos e amigas, estamos estreando hoje o nosso podcast Ponto de Partida e estreando em alto estilo, recebendo aqui o ex-prefeito de Fortaleza, atual presidente do PDT, Roberto Cláudio. A grande maioria das pessoas já conhecem o Roberto, foi prefeito 8 anos de Fortaleza, mas vamos relembrar um pouco aqui. Roberto Cláudio é médico, professor universitário, ex-prefeito de Fortaleza, governou Fortaleza dos anos de 2013 a 2020, também é ex-deputado do estado do Ceará, presidiu a Assembleia Legislativa e hoje, repito, é presidente do PDT aqui no município de Fortaleza. Então é um prazer tê-lo aqui conosco para que a gente possa dar o pontapé inicial no nosso podcast Ponto de Partida. Moura, primeiro um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Já temos uma relação já longa, de amizade e de luta também, né? E é muito bacana ver você modernizando aí a sua trajetória de sindicalista, de militante, agora com esse espaço de podcast, para poder se comunicar cada vez mais com a base de taxistas, com a base sindical e também com a população cearense como um todo. Parabéns, Moura. Obrigado, prefeito. Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como foi liderar a cidade de Fortaleza durante esses 8 anos? O maior desafio da minha vida, né, Moura? Eu fui eleito em 2012, então com 37 anos de idade. Eu vinha, como você sabe, de uma curta trajetória política anterior, fui deputado por 2 mandatos. O segundo eu não cheguei nem a terminar, porque no segundo ano eu virei candidato a prefeito de Fortaleza. E no segundo mandato já ganhei assim mais substância, como diz o outro, né? Porque estava presidindo a Assembleia, acabou sendo uma experiência também de crescimento pessoal, de liderança, mas nada se compara a você administrar uma cidade com 2.500.000 habitantes, uma cidade que tinha a população crescendo rapidamente, a economia crescendo e os desafios sociais e de infraestrutura também, à época, muito mal resolvidos. Então, trabalhar com a pressão, né, de Fortaleza ter uma gestão à altura, né, do seu crescimento populacional e econômico foi o grande desafio da gente. Então eu diria que foi o maior desafio da minha vida pessoal, foi administrar a Fortaleza nesses 8 anos. E ao mesmo tempo um desafio de crescimento e aprendizagem de vida, né? Não é só você administrar as contas públicas bem, não é só você, né, ter metas e objetivos de gestão, entregar obras, tem um outro contexto, que é você administrar uma cidade com pensamentos distintos, né? Fortaleza tem gente que pensa mais à esquerda, mais à direita, gente que tem prioridades na área de infraestrutura, outros na área de saúde, outros na área de educação, quem produz tem uma pauta, quem trabalha tem outra pauta, e saber lidar com essas diferentes dimensões, as expectativas que as pessoas têm em relação à cidade foi de fato para mim um grande aprendizado. Perfeito. E já que você falou em desafio, eu pergunto a você, Roberto, você poderia enumerar aí um ou dois, quais os 2 principais desafios que você enfrentou, se deparou assim que assumiu a Prefeitura de Fortaleza e no decorrer do seu mandato? Moura, quando eu cheguei à cidade, eu tive o cuidado de não repetir uma prática que eu mesmo criticava, que era coisa do cabo chegar, prefeita eleita, o governador eleito. Aí quando é oposição, a primeira coisa que faz é passar 3 meses esculhambando o sujeito acha que para ganhar tempo, né? Fica esculhambando tudo que passou e nada presta, né? Então eu tive, acho que o primeiro desafio foi lidar com isso de uma maneira diferente. Olha, vamos olhar com respeito. Até porque nós vamos passar um tempo aqui e depois a cidade vai continuar andando, né? Então a gente tem que olhar para trás, identificando o que há de bom, que tipos de projetos podem ser aproveitados, que tipo de ação precisa ser mantida e, a partir daí, construir, né, o próprio projeto pessoal, os compromissos de campanha. Então esse foi o primeiro desafio, foi a gente olhar para o passado com generosidade,
entender coisas boas que precisavam, não só da ex-prefeita, mas do Juracy de tempos passados, né, do Cambraia, por exemplo, os terminais de ônibus, né, foram uma criação do Juracy Magalhães e se preservaram ao longo desse tempo, né? Havia aqui acolá um debate, é preciso, ao montar o bilhete único, manter o terminal? Né? E claro, a comprovação é o tipo de uso hoje. Mesmo com bilhete único, há necessidade de se manter. E não só isso, eu ampliei alguns terminais. O Sarto agora inaugurou mais 2 terminais em áreas diferentes, não atendidas da cidade, porque esse tipo de integração também é importante. Então, acho que o primeiro desafio era esse, era olhar com generosidade para o passado. O segundo, dito isso, era organizar a casa. Nós tínhamos uma cidade com muita coisa a ser feita, né? Do ponto de vista financeiro, administrativo, que tinha uma desorganização administrativa e financeira e uma ausência, né, eu diria, de projetos de maior vulto, né, de projetos mais ambiciosos, né, em andamento. Então era preparar a cidade para o futuro. Existe uma série de pequenos desafios, menores desafios em cada uma das áreas, mas eu diria que essas duas coisas, ter a capacidade de se equilibrar entre olhar com generosidade para o passado, mas com ambição para o futuro, eu acho que caminhar nessa linha foi o maior desafio do começo. E, ao mesmo tempo, as pessoas identificarem o seu estilo. Cada prefeito e cada prefeito tem o seu estilo. Né? Isso tem a ver com a nossa personalidade. Né? O Ciro tinha o estilo dele, o Juracy o dele, o Cambraia o dele, a Luiziane dela, eu tinha o meu, e o Sarto atualmente tem o dele. Então, o povo às vezes precisa de um... O povo precisa, às vezes, de um certo tempo para poder identificar o estilo de cada um. Então, isso também foi um desafio, que foi as pessoas terem um tempo para identificar o estilo e criar uma relação de confiança. Mas tem muitas histórias, assim. Assim, o meu maior primeiro desafio, assim, de embate, eu me recordo que foram os viadutos do Cocó. Você lembra bem, né, Moura? Ali, deixa eu fazer aqui, olhando para trás. Eu faria tudo de novo. Mas faria até peguei ele agora para vir para cá. Mas faria de um jeito diferente, sabe? Porque essas coisas, nenhuma lição pode passar em vão. A gente, toda vez que apanha, é criticado, a gente tem que tirar uma lição boa disso, sabe? E naquela época, tinha um belo projeto, tinha um recurso disponível e tinha um prazo. Se a gente não cumprisse, você ia perder um recurso e a oportunidade. E uma necessidade óbvia, né? Dos cruzamentos mais engarrafados e problemáticos da cidade. E aí eu corri contra o tempo, conseguimos aprovar projeto e tal, e em 6 meses de gestão eu dei ordem de serviço. E aí eu subestimei um elemento importante, que a cidade não é neutra. Sempre o debate político existe, tem contra e a favor. E a gente tem que respeitar esse tipo de sentimento, mas não pode subestimar. E aí, por falha minha de comunicação política, ou de não antecipar variáveis, né, ou críticas justas, inclusive, à obra, eu só fui atrás de fazer, estava com pressa de fazer. E aí as versões da obra ficaram mais visíveis do que o fato, do que o próprio projeto. E foram meses de obra em briga judicial e tal. E só o tempo tratou de resolver a questão. Lá estão plantadas hoje quase 500 espécies de ipês, que são nativos do próprio parque, nas calçadas e dentro do parque. Temos uma obra viária que resolveu o problema do trânsito, reduziu a emissão de carbono, né? Taxistas e motoristas em geral, né, tiveram um alívio. E aquilo passou a fazer parte de uma lógica que era dos corredores de transporte público. Aí você pergunta, o que é que você faria diferente? Eu faria isso, eu debateria mais alguns meses, porque debater e dialogar não é perder tempo, é muitas vezes consolidar e cristalizar uma decisão. Perfeito. Ou até aperfeiçoá-la, muitas vezes, como aconteceu com a Praça Portugal, em que eu tinha um projeto original e começou um debate na cidade, e diferente da primeira obra em que eu estava muito apressado em fazer, eu disse, espera aí, tem uma energia, um debate na cidade, não é contra ou a favor a gestão. E tem que aproveitar a energia de todo mundo querer fazer parte desse debate. Perfeito. Fazia muito tempo que a cidade não fazia isso, Moura, você lembra disso? É verdade. Praça Portugal foi um debate. E aí eu disse, pô, peraí, vamos ouvir as ideias. Vamos perder aqui alguns meses e tal, e adaptei o projeto.
as críticas e elogios. No final tem que tomar decisão. Se você ficar pressionado, querendo agradar todo mundo, você tem que ter convicção do que é necessário fazer. Porque senão você fica querendo agradar todo mundo, não agrada ninguém. Né? Mas assim, esse tempo, sua primeira pergunta do desafio e tal, de liderar, esse é um processo de aprendizagem. Não tem nenhum gestor que esteja 100% pronto. Né? O gestor tem que ter inteligência emocional, maturidade, um conhecimento mais ou menos transversal das coisas e capacidade e disponibilidade para estar aprendendo, né? Com os erros, com as críticas e tal. Então, eu acho que esse talvez, assim, se perguntar qual foi a primeira crise foi a dos viadutos do Cocó. Me recordo bem. Tá certo. Roberto, inovações, né? Um gestor, quando ele assume uma cidade, principalmente uma cidade do porte de Fortaleza, eu acho que ele traz consigo as suas ideias, tenho certeza, traz as suas ideias e seus projetos. E o que você apontaria como as principais inovações da sua gestão que veio trazer benefícios para o serviço público? Moura, deixa eu tratar isso como um ciclo, certo? Porque boa parte das coisas que eu tive a oportunidade de começar, mas não tive de consolidar, quem consolidou, implantou, modificou e inclusive cristalizou isso como uma conquista foi a gestão do prefeito Sarto. Então, essa coisa, acho que a gente vive um ciclo de mudanças na gestão pública municipal, que começa ali em 2013 e que vai evoluindo e que tem continuidade e mudanças e evoluções e autocríticas, né? Inclusive desse mesmo projeto já agora mais recentemente e evoluções. Então, eu diria há uma coisa progressiva, né? Mas vou dar um exemplo para você, as areninhas, eu estava falando sobre isso hoje mais cedo. A areninha foi uma inovação meio ocasional, a gente começou ali no Campo do América, uma polêmica, a ex-prefeita disse que ia fazer, o ex-governador Cid quis fazer, a ex-prefeita disse que ia fazer. Quando eu cheguei tinha uma bola quadrada e ia ser vendido aquele terreno. E começamos meio sem querer ali uma coisa, querendo fazer um campo, mas sem imaginar que ia virar uma política pública. Mais do que de esporte, de urbanização, de prevenção da violência, de inclusão social, que virou um golaço, né, literalmente. Hoje o prefeito Sarto evoluiu para uma outra coisa, que ainda não é tão conhecida da população cearense, que é a Escola Areninha. O que é isso? É pegar a Areninha, que já é um golaço, porque ela mexe com o comércio local, mexe com a prevenção da violência local, e dá ela uma nova dimensão, que é uma dimensão da educação em tempo integral. Eu fui inaugurar com o prefeito Sarto aqui no Zé Walter, uma escola montada do lado de uma areninha, o jovem passa a manhã no colégio, pouca gente sabe, só quem não é usuário não sabe disso, está espalhada pela cidade, serão 50 até o final desse ano, soube hoje. A areninha está ali, o aluno passa a manhã na sua escola de farda, pega um transporte público, vai para a escola Areninha, e o transporte público, não, o transporte, perdão, da escola, vai para a escola Areninha, almoça lá, tem um reforço escolar, aulas lá, lancha e vai para casa ao final do dia. Então, eu estou dando um exemplo de uma inovação que começou de um jeito, comigo mesmo mudou, e com o prefeito Sarto mudou mais ainda, para modificar o que interessa a realidade social das comunidades. Toda obra tem um efeito, toda obra é importante. Duplicar uma via, perfeito, fazer uma praça, mas cada uma delas tem um impacto e uma dimensão diferente. Mas na minha visão, na nossa, compartilhamos ideologias semelhantes, nenhuma obra é tão profunda e transformadora para gerações futuras quanto dá oportunidade ao filho da família pobre, que muitas vezes teve um pai e uma mãe que não terminaram o ensino fundamental, até uma escola integral de qualidade. Esse ano, Fortaleza vai terminar, Moura, 2024, né? 2024. Vai terminar esse ano com 100% das matrículas. Eu soube essa informação ontem também. Esses dias eu estava conversando mais sobre os dados da gestão do prefeito Sarto. 100% das matrículas do sexto ao nono ano de Fortaleza, numa idade em que o tempo integral cumpre o duplo papel, que é educar e prevenir a violência. 100% dos jovens e crianças do sexto ao nono ano vão estar matriculados em tempo integral na rede pública. Já temos hoje a maior, que é uma segunda coisa que nós começamos e que ganhou uma nova dimensão na atual gestão, nós temos hoje a maior rede de tempo integral das capitais do Brasil.
Então, essas são conquistas, tudo é importante. O viaduto, o túnel, porque às vezes as pessoas querem botar para competir. Tudo tem a sua necessidade e o seu papel. Né? O JF2, a UPA, o posto de saúde está sendo feito, agora a entrega do Frotinho de Messejana, o Hospital Novo, né, que foi entregue agora semana retrasada. Né? Tudo tem sua importância. E essas obras e essas ações não podem ser competitivas. Mas se tem uma necessidade que trabalha a modificação da estrutura de desigualdade e histórica falta de oportunidades para as crianças e jovens que vivem em situação mais vulnerável, é a escola de qualidade em tempo integral, e acho que essa é uma contribuição importante que esse nosso ciclo tem conseguido trazer para Fortaleza, e que muitas vezes só vai dar mudança em gerações, né? Assim, a quantidade de jovem, você imagina um jovem que foi para uma creche nova em tempo integral em 2014, vamos dizer, tivesse 3, 4 anos de idade. Já se vão o quê? 10 anos? 10. Esse jovem está agora já quase terminando o ensino fundamental em tempo integral. Perfeito. Você não acha que esse jovem que começou uma creche lá atrás, fazendo 5 refeições por dia, né, numa creche de tempo integral em 2014, que hoje está numa escola de tempo integral da prefeitura, né, também no ensino fundamental, não vai ter um destino completamente diferente de uma mesma geração anterior, né, que não teve essa mesma oportunidade? Com certeza, com certeza. Roberto, o desenvolvimento urbano, ele é importantíssimo, mas o desenvolvimento urbano sustentável eu até digo que é um desafio para a gestão. Você aponta algum projeto seu, da sua gestão, em que a gente pode incluir aqui nesse tema do desenvolvimento urbano sustentável? Eu não posso estar aqui no ponto de partida falando com o maior líder da categoria de taxistas do estado do Ceará se não falar de mobilidade urbana. A mobilidade é muitas vezes vista numa perspectiva da fluidez do tráfego. E ela é até isso, claro, uma boa mobilidade urbana, ela é inteligente. Ela cria corredores, né, ela cria novas engenharias, novas obras de engenharia que facilitam e dão inteligência aos semáforos, ao fluxo dos carros, aos binários, né, a obras às vezes que são grandiosas, mas que são fundamentais, que é um túnel, um viaduto, para modificar a realidade de um ponto de enforcamento. Mas, olha, tem um estudo, Moura, né, internacional, da COP, não sei, dessas 20 e tanto, que foi em Paris, eu era prefeito à época ainda, que identificou que as 2 maiores causas de emissão de carbono no meio ambiente são, nessa ordem, mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos. Então, uma política de mobilidade, como está sendo feita ao longo desse tempo, consolidada agora, muito consolidada agora, que estimula o transporte público, que estimula o uso de táxi, né, que dá prioridade ao transporte compartilhado como táxi, né, que é um transporte que não é o dono do carro que dirige, você está andando dentro de um táxi, né, então são 2, 3 pessoas, às vezes uma família andando dentro de um táxi. Então esse tipo de ir à bicicleta, à calçada, ao pedestre, esse tipo de política, ele reduz emissão de carbono e ele protege o meio ambiente. Então, eu acho que essa é uma contribuição objetiva. Fortaleza ganhou um prêmio agora da uma Fundação Internacional da Bloomberg, esse ano agora, vai ganhar aí $1 milhão para montar aí ciclovias e ciclofaixas, porque tem se destacado não só na redução de mortes no trânsito, que é algo fundamental, a gente virou exemplo para o Brasil, inclusive, como principalmente porque essa contribuição da mobilidade é uma contribuição para o meio ambiente. Uma outra questão importante, eu vi agora a matéria também, não sei se você viu, agora recentemente a prefeitura lançou um projeto de medição da poluição atmosférica, né? Isso passa até um parâmetro para você saber se como é que tá, não é o chute, não é o discurso, é você ter um indicador, um dado, né? E agora fomos premiados, essa matéria semana retrasada, passada, que Fortaleza é a capital do Brasil com o melhor ar
das capitais. E olha, Eu vi essa nós somos quanto mais desenvolvida a economia, via de regra, né, quanto maior a economia, maior a poluição. Isso se dá em virtude de esforços que estão sendo feitos pela prefeitura, de cobertura vegetal verde, de mobilidade sustentável, né, de um conjunto de preocupações que influenciam diretamente o meio ambiente. Eu costumo dizer que há 2 tipos de ambientalismo, sabe? Todos são importantes, todos. Mas tem o ambientalismo de goela e há o ambientalismo da prática, da política pública. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, vou dar uma porradinha, né? Como se diz. Sem mais. E às vezes esse pessoal que é de goela entra em contradição. Porque quando você é ambientalista militante, você não pode ter partido preferido. Você tem que defender o meio ambiente, seja quem for que estiver no governo naquele momento. O governante ou o partido. Perfeito. Você imagina, Moura, se eu tivesse sido eleito governador do estado do Ceará, como eu me propus e acabei não ganhando, e por isso faço oposição hoje, e tivessem privatizado o Parque Nacional de Jericoacoara, você imagina isso? Né? Eu manifestei contra desde o primeiro momento na minha campanha ainda. O atual governador também disse que era contra. Deu uma declaração já como governador que ia procurar o presidente porque não ia permitir esse absurdo. Quando menos espero, ele foi pego de surpresa, né? Ou não sei o que aconteceu, ele teve que defender a privatização dos nossos mais importantes sofisticados na perspectiva ambiental, porque tem um ambiente natural extremamente complexo, desafiador de manter, que é o Parque da Jericoacoara, hoje está nas mãos de um explorador privado, que vai cobrar uma taxa e vai ganhar dinheiro, né? E a política pública ambiental, né, a proteção do parque em si, passou a ocupar um segundo espaço. Então, quando eu falo de ambientalismo de goela, é esse tipo de coisa, de 2 pesos, 2 medidas. Mexeu contra a gestão, é o primeiro a partir, muitas vezes criando fake news. Mas fica bem caladinho quando é um aliado político e está, muitas vezes, colocando em risco um patrimônio ambiental desta magnitude. E acho que isso vai modificar, porque o tempo irá dizer efetivamente o que vai acontecer em Jeri. Infelizmente, ou por falta de cuidado, ou por falta de pressão, por falta de vontade de brigar por esse patrimônio, está aí privatizado. Nosso papel agora é monitorar, fiscalizar e não deixar acontecer. Mas olha, eu vi agora o Sarto inaugurou semana passada a Lagoa de Messejana. A gente, Moura, fez ao longo desses anos aí, quantas lagoas você não viu, né, sendo feitas? Recentemente foi a do Mondubim. Perfeito. Na minha gestão a gente reformou e fechou uma série de esgotos clandestinos e urbanizamos a da Parangaba, né, lagoas menores também da cidade do São Cristóvão, que tinha um conjunto de ligações de esgoto nela. Fizemos a urbanização e a ligação de esgoto de todas as casas do entorno para evitar a poluição da Lagoa de São Cristóvão, a urbanização ali do entorno da lagoa também, para dar exemplos de uma preocupação efetiva que vai para além da retórica, que é de se comprometer com esse tipo de legado, que não é mais questão ideológica, não é mais uma opção. Né? Como você falou, não há desenvolvimento que não seja sustentável. Né? Esse que é destrutivo, que está pensando em só crescer economicamente às custas de corroer o que a gente tem de reserva ambiental, esse está fadado à desgraça. Né? Então há um conjunto de coisas aqui acontecendo na cidade de Fortaleza importantes nessa área. Roberto, esse tema ele é palpitante em qualquer gestão, para qualquer gestor, e com certeza até que você, como médico, teve que dar uma atenção e ter um olhar diferenciado para essa questão da saúde. Porque nós entendemos que quando um médico que se torna um homem público, um político, e chega a ocupar um cargo de prefeito, de governador, presidente da República, um cargo no executivo, eu acho que ele tem até o dever e a obrigação moral de olhar com melhores olhos e ver a coisa de diferente ângulo na questão da saúde. Ser médico, e isso aconteceria também com um professor e por aí vai. Perfeito. Na educação. Então,
esses dois temas são, assim, muito palpitantes. Saúde e educação. O que que você tem a nos falar desses dois mandatos como prefeito? O que que você trouxe de bom, de inovador para essas duas políticas tão importantes, saúde e educação, Fortaleza? Primeiro, viu, Moura, falando de saúde, a gente precisa sempre de muita humildade quando vai abordar o tema da saúde, porque em torno de 85% da população brasileira é dependente do Sistema Único de Saúde. Do sistema público, único, universal, que você defendeu ao longo do tempo e defende, que eu defendo, mas que muita gente não defende, é bom que se diga. Tem uma turma aí que acha que tem que privatizar tudo. Você imagina a desgraça, a tragédia que seria para um Brasil, ainda pobre e desigual como nós somos, privatizar a saúde. Então, eu defendo que a gente tem que fazer as mudanças dentro do sistema, aprimorá-lo por dentro. E o maior desafio que vale para Fortaleza, que vale para Sobral, que vale para Massapê, que vale para o Cariri e vale para o rico estado do Paraná e de Santa Catarina, é que hoje o nosso Sistema Único de Saúde, por mais evolução que tenha tido desde a sua criação na década de 90, ainda carece de um insumo básico. Há menos dinheiro, há menos recurso ao longo de todos os governos. É um problema do governo do presidente Lula, foi um problema do governo do presidente Bolsonaro, do Temer, da Dilma e de todos os demais anteriores, desde que foi criado o SUS. O SUS foi criado com muitas boas intenções, baseado em premissas com as quais eu concordo, mas esqueceram de um elemento importante. Uma política pública nacional, inclusiva e de direitos amplos e integrais como o SUS, só se sustenta em pé se houver prioridade orçamentária. Então, grande desafio para todo o SUS brasileiro, isso vale para todas as cidades, pequeno, médio e grande porte de estados, é que o dinheiro é menor do que o tamanho da necessidade. Então, a gente tem que partir dessa humilde perspectiva para fazer qualquer comentário sobre a saúde. Mas deixa eu fazer agora, dito isso, eu costumava dizer que quando era prefeito, isso vale agora na gestão do prefeito Sarto e vale para qualquer gestão, e eu vi já o Sarto falar essa mesma linha de raciocínio, que é o tanto que foi feito é do tamanho do tanto que precisa ainda ser feito na saúde. Mas deixa eu fazer uma reflexão do que tem acontecido em Fortaleza, que a gente vai esquecendo ao longo desses 8 mais 3, 11 anos e poucos meses que esse grupo do PDT está à frente da gestão na cidade. Sabe quantas UPAs tinham em Fortaleza municipais até 2012? Nenhuma. São 6. Você sabe quantas policlínicas de exame e consultas que fazem tomografia, ultrassom e especialidades médicas e tal, existiu em Fortaleza antes disso, antes desse nosso projeto? Nenhuma policlínica. Nós inauguramos o IJF2, o Hospital Pediátrico, ali vizinho ao Hospital da Mulher. O Sarto agora inaugurou o novo Gonzaguinha do Zé Walter, que é literalmente 3 vezes maior do que o primeiro. Tinha 60 leitos, esse tem 3 vezes. É um hospital novo. Começou do chão, né? Lá. Começou do chão, hospital novo, em outra área. Inaugurou agora o Frotinha da Messejana, um hospital também completamente novo, que amplia leitos. Está reformando o Gonzaguinha de Messejana. Eu, em 8 anos, Moura, você vê que eu não gosto de fazer muita comparação com o passado, mas só para ter uma ideia, né? Certo. Porque a Fortaleza cresceu. Nos 8 anos que nos antecederam, foram inaugurados 2 postos de saúde, 2. Eu consegui inaugurar 25. O Sarto, eu estava conversando hoje também sobre esses dados, informações, esses dias agora. O Sarto vai entregar 18 novos e 8 postos de saúde. 8 estavam tão destruídos que não tinha como reformar. Então, estão tendo aquelas estruturas temporárias, e ele está construindo do chão mais 8. Então, se você parar para pensar, tem um tuk-tuk dos remédios agora, uma coisa que eu quis fazer, não consegui, à época, implantar, e que agora o Sarto conseguiu, essa coisa de você estar evoluindo, perfeito, implantar uma coisa de entrega de medicamentos e insumos. Tem pacientes crônicos que dependem de fralda,
que dependem de curativos, pacientes que têm trauma raquimedular na medula, por alguma razão que muitas vezes tinham que pegar esse remédio na farmácia, o familiar, hoje começou a ser entregue em casa. Então, tá tudo perfeito? Claro que não. Eu falei que tem que falar com humildade, tem que reconhecer que o tanto feito é do tamanho do tanto que precisa ser feito. Agora, me diga, quem é que pode fazer mais? É quem já demonstrou que tem capacidade de evoluir, ter autocrítica, humildade, entregar e ampliar? Ou quem, quando já teve essa oportunidade, na verdade fez as coisas retrocederem? E esse debate, sabe, Moura, a gente está no ambiente pré-eleitoral. Daqui a pouco vai estar em jogo é o destino da cidade de Fortaleza. Não é só uma competição do partido A com o partido B, C e D. Não é o candidato do ex-presidente com o candidato atual presidente. Porque essa turma toda vai embora. A gente já viu isso. A gente está vendo isso no governo do estado agora. O cabo eleitoral vai lá lhe apresentar o cara e tal, mas no final o povo tem que olhar e dizer, aonde é que eu vou correr risco de andar para trás e de piorar as coisas? E qual é o caminho que eu posso continuar evoluindo? Porque não há mágica na gestão pública, as mudanças elas são progressivas, incrementais, elas são passo a passo. Né? Eu não cheguei no 8º ano, né, num passo de mágica. Foi um processo de organização, progressivo de investimentos. Hoje, ano passado e esse ano, por exemplo, o maior nível de investimento público da história de Fortaleza tinha sido os meus 2 últimos anos como prefeito. Pois esses 2 últimos anos do Sarto, para nossa felicidade, vai ter um investimento público maior do que os meus 2 últimos. Isso é um processo de aprimoramento. Né? Olha o que está acontecendo, me perdoa esse parâmetro, no estado e em Fortaleza. No Ceará e em Fortaleza. Quantas obras paradas o estado não tem? Estou nem falando de obra de pequeno e médio porte do interior não, que está assim, ó. Convênios que foram assinados, dada a primeira prestação, e depois a obra ficou parada, porque não chegou mais dinheiro do governo para a prefeitura, e as prefeituras não estão bem no interior. Então não tem dinheiro próprio, o estado não repassa o dinheiro, está cheio de obra parada. Deixa eu falar das obras grandes, importantes para o Ceará. Anel viário. Está há quantos anos aí? Cinturão das Águas, depois de um bocado de promessa, agora tem uma nova promessa de prazo para a primeira etapa. Aí você vem Aquário, Centro Olímpico e mais uma pancada de obras paradas. Né? 60% dos professores, Moura, do estado são temporários, que receberam atrasado esse ano. Em Fortaleza se paga um aumento maior que no estado, professor recebe em média R$2.000 a mais que no governo do estado, não há obra parada, vai de centenas de obras em andamento. Estou falando isso não é só para gabar a gestão do Sarto e criticar a do Elmano, é para comparar quem tem habilidade, time, equipe, né? Turma que sabe fazer de um lado e do outro, né? E equilíbrio. As coisas estão equilibradas na cidade de Fortaleza. E estão em processo de evolução. Claro, crítica aqui, reclamação acolá, problema local, faz parte e é o que nos alimenta. Né? Mas eu acho que há um fosso aí em relação à saúde, nem se fala. Hoje Fortaleza, amor, tem 10 hospitais municipais. Você sabe quantos Recife tem? 2. Sabe quantos Salvador tem? 1. Sabe quantos BH tem? 2. Sabe quantos Curitiba tem? 2. Você tem alguma dúvida, não é da boca para fora, que quem toma conta de boa parte da saúde do interior é Fortaleza? Com dinheiro municipal? Olha as histórias dos nossos irmãos do interior. Quantos? E agora eu estou fazendo política no interior, mais do que aqui. Não. Porque estou rodando aí. Não, como eu falei, meu papel agora é um papel de oposição, que não seja de raiva, de crítica, eu quero ajudar. E quantas vezes eu fico representado quando eu faço uma crítica e vejo na outra semana o governo responder, ou dizer que vai encaminhar, ou reconhecer. Esse é meu papel para melhorar as coisas. Mas se você conversar com o pessoal, com os amigos do interior, qual é hoje a política de saúde mais eficiente para o interior? É arrumar um jeito de fazer uma cirurgia, um exame aqui na capital. Perfeito. Por quê? Porque aqui 51% da demanda do IJF, que é o hospital municipal, isso não tem no Brasil afora. O hospital de Fortaleza responde por 51% da demanda do interior.
Se você for para o Nossa Senhora da Conceição, ali no Conjunto Ceará, se você for para o Gonzaguinha da Barra, se você for para o Gonzaguinha da Messejana, eu sei porque eu fui prefeito e via isso. E for olhar a quantidade de irmãos e irmãs de outras cidades da metropolitana do interior estão sendo atendidas. Isso é um sinal da fragilidade da estrutura do governo do Estado e para falar de obra atrasada e inacabada, e um hospital da UES, que foi prometido na campanha, que teria 600 e poucos leitos. A gente descobriu que, na verdade, iam fechar o César Carlos, iam fechar 600 leitos para abrir 600 leitos. E nem ele está andando, e nem tem perspectiva de prazo. Então, essas realidades, esse equilíbrio, esse peso, essa avaliação, o povo vai precisar fazer, e vai fazer mais na frente, tirar do coração as emoções, não é a cor verde e amarela maravilhosa do Brasil, ou a cor vermelha do PT, né? Não é a bandeira de um partido ou de outro que vai resolver o problema do povo. Tem que olhar o caminho racional da onde as coisas acontecem, dos caminhos em que há maior probabilidade das coisas acontecerem, sabe? Acho que esse debate, desculpe entrar por aí, mas é porque tem tudo a ver com o futuro de Fortaleza, né, que vai estar em jogo. E vocês imaginem, né, deixa eu aprofundar um pouco esse debate. Hoje o governo federal e o governo estadual são de um só partido. De um só partido. Perfeito. Eu ouvi de uma liderança comunitária que você conhece outro dia, vou preservar aqui o nome dela, e é uma pessoa que eu acho até que é simpatizante do PT, não sei se é eleitor e tal, mas chegou para mim com o coração aberto e disse, olha, eu fico preocupado. Vai que o PT ganha essa eleição em Fortaleza. Já não estão mais dando a menor importância para lideranças, davam muito a esquecer a gente. Você imagina se fica tudo no cesto só, e o povo é esquecido, ninguém é pressionado, e ninguém vai tratar de agradar as pessoas, o povo, de tentar competir para saber quem faz mais. Aí o povo vira um detalhe, né? Eu estou falando porque todas essas dimensões vão estar apresentadas no debate mais na frente. Tá aí, um governador, e eu conheço ele pessoalmente, pouco, mas conheço, e tem uma boa avaliação pessoal dele, não tenho nada contra, né? Mas quando você cai de paraquedas no governo, porque os padrinhos pediram voto, você é só o apresentado pelos padrinhos e não tem a experiência, não teve a vivência, não teve o treinamento, acontece o que está acontecendo agora. Está tudo parado no Ceará. Olha como é que está a violência. E não tem reação. A impressão que tem é que está apavorado, sabe? Porque não tem treino para estar lá. Os padrinhos vieram, pediram o voto, foram embora e ficou aqui sozinho, sem experiência para fazer. E estão preparando um novo. O candidato que está vindo aí, dessa mesma turma, é alguém que nunca administrou nada na vida, tá certo? Que não conhece Fortaleza, que nem do partido era, e que está migrando para o partido para poder ser apresentado com as muletas, e no final as muletas vão embora. E o que a gente está precisando agora é de experiência, equilíbrio, sensatez e time que saiba fazer. Estou falando isso porque isso tem tudo a ver com a saúde. Eu falei, temos que ser humilde, não podemos dizer que fizemos tudo, porque não fizemos mesmo, o tanto que fizemos é do tamanho ou menor do tanto que falta fazer, mas nós podemos apresentar. Bote aí o que é que foi feito pelo governo estadual do PT e pela prefeitura do PT em Fortaleza, e o que é que nós fizemos na saúde, e o que é que pretendemos com o Sarto fazer para o futuro, ainda mais para a saúde. Na educação, Moura, Fortaleza, que era a última colocada, você lembra bem disso? Lembro. A última colocada de todos os municípios cearenses era Fortaleza. Diretor de escola era indicado por cabo eleitoral. Professor de creche era terceirizado, não era concursado. Então, assim, teve 1 ano e 8 de greve. Um ano perdido em 8 anos. É porque o tempo vai passando, a gente mesmo, que da política esquece, né? E nós organizamos a casa. Nós que eu digo, essa turma, da Lila tá aí, foi minha secretária do Sarto, pergunte quem é contra ou a favor que tem uma coisa a falar da Lila. Porque o que vale lá é mérito. Quantos diretores de escola não votavam em mim? Quantos aí no Sarto? E estão lá, porque é o partido da educação. Hoje a gente que puxava para baixo a média do Ceará, somos nós que estamos puxando para cima a média do Ceará, tanto em aprendizagem
Como em qualquer indicador, queda de evasão, aumento do tempo integral, matrículas de educação infantil. Fortaleza é quem melhora hoje os indicadores do Ceará. E era a gente que botava para trás. E isso é só comparar. Era a mesma turma. O Elmano era o secretário de Educação da Luisiane. Da trágica educação da Luisiane, ele é o governador do Ceará hoje. Pergunta aí no interior como é que está sendo indicado hoje diretor de regional da educação e diretor de escola. Voltou a mesma politicagem que Fortaleza tinha até 2012, está acontecendo agora no Ceará, depois de anos de blindagem na educação do estado do Ceará. Então, é sobre isso que nós vamos debater. Não é só sobre o que nós... Eu tenho o maior orgulho do que eu fiz, tenho o maior orgulho de ver o Sarto fazer muito mais do que eu em muitas dimensões, mas mais do que felicidade e orgulho do passado, eu tenho preocupação com o futuro. E é sobre essa questão do que vai ser do Ceará, porque também, assim, tem essa coisa e tem, assim, uns caminhos alternativos, né, de gente que tá aí para lacrar, para gravar para o YouTube e fazer uma peça engraçada, né? E que vive de fazer política com o celular na mão. Nada contra, eu também gosto de rede social, estamos aqui, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade, com compromisso, com consequência, porque quem acha que governar essa cidade é fácil, ou qualquer grande cidade do mundo como Fortaleza é fácil, é porque não entende nada de política e gestão pública e nem muito menos tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade se preocupa, né? Inclusive com as missões que assume. Roberto, um tema também muito palpitante e que está na ordem do dia, embora seja um tema de extrema definição pautada para o governo do Estado, que é a questão da segurança pública, eu queria que você abordasse aqui, na sua gestão, as principais ações, as principais contribuições que você trouxe para ajudar nesse quesito da segurança pública. Moura, esse é o assunto hoje mais delicado da América Latina. Deixa eu repetir isso aqui, né? Isso não é para lacrar, não. É porque é mesmo, né? Olha o que está acontecendo em todos os países da América do Sul e em alguns em dimensão maior do que os outros, como o México, né? A força do crime organizado, ela não está mais apenas, tragicamente como já está, dominando o território e as comunidades. Ela no México domina as instituições. As instituições. Os poderes públicos, a comunicação, os negócios, porque virou um dinheiro fácil, é um dinheiro ilegal, em abundância, que irriga os negócios legais. Então virou um narco-estado. O México é um narco-estado. E tem vários projetos de narco-estados nascendo na América do Sul a esse momento. E se o Brasil não cuidar, a gente está num caminho ainda, obviamente, reversível, passos atrás, mas nesse mesmo rumo. Deixa eu cuidar. Quando a gente olha para esse debate, vem logo de cara um enfrentamento ideológico. De um lado, né, uma turma dizendo, é só todo mundo se armar e todo mundo ir pronto, e um discurso de endurecer, e pá, como se a retórica da palavra ou a arma no bolso do cidadão fosse resolver um conflito grave, complexo, de muitas naturezas como a segurança. Aí de um lado tem isso, do outro lado, se evita falar sobre o tema, se distrai a atenção do povo, tira da pauta, que é o que está acontecendo no Brasil e no Ceará agora. A gente teve agora, esse final de semana, uma tentativa de chacina em Itapipoca e uma em Fortaleza. Tivemos a capa de jornal O Povo agora essa semana, demonstrando que foi o pior mês em 4 do mês de março. E qual é a palavra do governador? E qual é a ação? Aumento de indignação, de reconhecimento. É como se essa poeira, vamos deixar debaixo do tapete, que falar disso não é bom. Essa é a impressão que eu tenho. Tem lá um marqueteiro ou um publicitário, rapaz, foge disso, não fala disso. Porque quanto mais você se agarra com o problema, mais ele vai lhe queimar. É melhor você terceirizar isso para o cara que é o chefe da polícia, o chefe da segurança, e você tratar de outros assuntos, porque não é bom falar disso. Olha o tamanho da irresponsabilidade e insensibilidade.
Porque se você visitar o interior do Ceará e as comunidades, a conflagração entre as facções, o medo, o pavor, o domínio, a humilhação do nosso povo, hoje é a pauta mais séria de todo o país, do Ceará e de Fortaleza. E uma pauta que não pode, a gente tem que ter muita delicadeza para não achar só um culpado, porque não tem só um culpado, né? Claro que não tem. Mas não pode ter como reação a negação, ou a passividade, ou a paralisia, ou o distanciamento. Porque esse tipo de comportamento, até possivelmente conveniente para o político no curto prazo, vai gerar um dano deste tamanho no futuro. Foi assim que o México chegou aonde está hoje. Não é porque eventualmente teve um ou outro governante envolvido, mas não era envolvimento, era a inação. É a falta de ação que vai gerando o poder progressivo, que hoje já domina as fronteiras do Brasil, que hoje domina as comunidades. Você viu hoje, essa semana, uma prisão de um grupo que estava controlando licitações públicas no interior de São Paulo. Você acha que isso não está acontecendo no Brasil inteiro? Já? O dinheiro fácil do tráfico de droga, né, criminoso, irrigando alguns negócios legais, entre aspas. Então a gente já está vendo isso acontecer no Brasil. E como eu disse, eu não sou irresponsável, fui governante, sou político, me considero um cara razoável, moderado, e não acho que é com demagogia ou com crítica fácil que resolve. Certamente não é, mas também não é com a atitude insensível de se distanciar do problema. O povo precisa entender que o seu governante está se importando, está sabendo. O povo é inteligente, sabe que nenhum governante é mágico. Se está acontecendo no Brasil inteiro, por que não está aqui também? Mas por que em Goiás está diferente? Por que Goiás está diferente? E por que em outros estados o povo está saindo de lá e indo para onde é mais confortável? É o tipo de atitude do governante, né, exemplar, das instituições, que faz com que o traficante criminoso ache que ali é um abrigo seguro, ou que ele vai migrar para onde ele acha que vai ter menos problema. Mas ele não vai ficar onde tem mais problema para ele, é óbvio. Né? Esse povo é sabido. Né? Esse povo é sabido. Então, o que a gente precisa entender é que essa atitude de se agarrar com o problema não é uma opção. É uma obrigação de um governante que se apresentou para o povo e que, nesse estado, assiste a uma escalada violenta do crime sem qualquer tipo de reação, nem de fala. Isso me preocupa. Eu falo isso, Moura, para ver se eu desperto, com a minha humilde presunção, imaginar que essa minha crítica possa falar fundo ao coração de um homem que está como governador e das autoridades do governo que precisam entender que não dá para ficar só assim, assistindo e achando que é assim mesmo, que está acontecendo no Brasil inteiro, e sair com desculpas. Você lembra uma época que a gente falava aqui, que é verdade, que o governo do estado tinha uma limitação para o combate ao crime organizado, porque o governo federal não ajudava, era inimigo e tal. E agora? Que é tudo do mesmo lado. Qual é a desculpa? Então, assim, não sei, eu sei que não é fácil, mas a gente primeiro tem que reconhecer que é difícil, ter humildade para isso, falar isso para o povo de verdade, mas de fato, todo dia dormir com dor de cabeça. Todo dia, meu pai, estou com esse problema, eu preciso me inovar, preciso trocar pessoas, a equipe, trazer gente nova, trazer uma ideia. Eu preciso tentar, você não pode se conformar. E esse é um grave problema. E voltando, quando eu era prefeito, e o papel do prefeito é esse, eu apostei nas dimensões da prevenção, né? Porque há um papel complementar, é claro que há. Nós iluminamos a cidade com luz branca, aumentamos 2,5 vezes a guarda municipal, fizemos as torres de segurança, começamos a armar a guarda municipal e todo esse processo continua acontecendo. Né? O Sarto vai terminar com um efetivo de quase mais 800 homens a mais do que quando eu deixei. Então, assim, há mais luz branca, mais urbanização, mais tempo integral, mais cuca e um espírito de colaboração, como deve ser a do prefeito, de ajudar no que for preciso. Mas, olha, imaginar que nós vamos resolver isso, né, só por esses caminhos, o que precisa é o governo do estado entender que essa é sua responsabilidade. É de nós todos, óbvio, famílias, igrejas, sindicatos, todo mundo tem um papel nisso. Mas óbvio que ninguém vai mudar isso sem o enfrentamento das polícias. A da que investiga e a da que enfrenta.
e da integração delas com as polícias de fronteira, que são de natureza federal. Então, assim, é esse tipo de atitude que vai transformar ou não um Estado num ambiente mais cômodo ou não para o crime se estabelecer. Perfeito. Roberto, Fortaleza é uma cidade de um polo cultural bem acentuado e extremamente ligado ao turismo, né? Fortaleza hoje é um dos destinos mais procurados no turismo, tanto pelos brasileiros de outros estados, de outras cidades, quanto pelos turistas do exterior. E nós, por exemplo, os taxistas, a categoria a qual faço parte, a boa parte dos nossos rendimentos, eles vêm dessa fonte, do turismo, né? Aqui da nossa cidade. O que você destaca na sua gestão enquanto prefeito, o trabalho, as ações que você fez para inovar essa questão do turismo em Fortaleza e da cultura? O investimento em infraestrutura da cidade, para a cidade inteira, né? Tem uma frase até de um adversário meu, político, eu até gosto dele pessoalmente, mas ele dizia, não é nem é antigo, da época deputada ainda, não era de enfrentamento de prefeitura, não. Ele dizia assim, olha, uma cidade boa para o turismo, eu vi isso em 2007, 2008, era meu primeiro mandato de deputado, tem que ser boa de se viver para ser boa para o turista. Eu ouvi aqui no meu primeiro ano de deputado, e é uma frase de efeito que faz sentido. E olha como faz. Uma cidade má afamada, né, para o seu povo, que não é amada, que não é usufruída pelo seu povo, ela também não serve ao turismo. Se você parar para olhar, para onde é que o nosso turista está indo aqui em Fortaleza? Né? Para onde nosso povo vai? É isso que se cristaliza, né? Você pega o pré-carnaval e o carnaval que não existia em Fortaleza, se consolidou por quê? Porque o povo daqui passou a curtir e usufruir. Por que é que o Réveillon virou esse ponto de referência que muda a vida do taxista? Né? Não é só mais o final de ano, mas muda, porque agora o Sarto fez um evento de 3 dias, 100% pago, bom, que seguia plano por patrocinador, né? Que é uma coisa nova, né? Uma coisa bacana, uma evolução para as festas. Por quê? Porque dá tanto público e tanta divulgação que já se paga, né? Então, assim, esse tipo de curtição, a cidade tem que se curtir para ser curtida. Prato Futuro, a Beira-Mar agora, né? Me recordo o quanto eu apanhei em fazer aquela Beira-Mar. Eu disse outro dia numa entrevista, disse, se eu fosse olhar para a pesquisa de opinião, né? E disse assim, faz ou não faz? Não, essa coisa de o cara não ter a visão de longo prazo. Não é sobre ter popularidade de curto prazo. É sobre fazer o que tem que ser feito. Aí você tá lá uma Beira-Mar dessa que gera... Hoje, eu comecei, o Sarto terminou. Olha a importância das... Terminou e deixou a sua marca, agora está fazendo um outro trecho, que é a Praia de Iracema. Quantas milhares de famílias do Bom Jardim, do Janguruçu, do Palmeiras, do Barroso, não vivem hoje da Beira-Mar. E precisou ser feita para o povo entender que a Beira-Mar não é de quem mora lá. A Beira-Mar é de Fortaleza, da economia da cidade. Estou dando aqui um exemplo de várias outras intervenções. Polo da Vajota, que hoje virou um ponto, né, a própria Praia Iracema, alguns trechos do centro da cidade, Travessa Crato e tal. Então, assim, a Barra do Ceará, que o Sarto entregou agora, tudo isso vira em alguma dimensão um ponto de turismo. Não é só para quem vem de avião da Europa para cá. Isso é um equívoco. Turismo é para quem vem de avião da Europa, dos Estados Unidos para cá, é para quem vem de avião de outros estados para cá, é para quem vem de carro, de ônibus para Fortaleza, para um congresso de estudante, para um congresso de trabalhador, é para todo esse público. E há diversas naturezas de experiências na cidade, o passeio de barco da Barra do Ceará, né, o passeio pelo Parque do Cocó. Então, assim, você consolidar a cidade, a bicicleta aos domingos, você preparar uma cidade para o fortalezense e ele falar bem dela, ela está boa para o turismo. Então, eu acho que há um conjunto de intervenções que foram feitas ao longo desse tempo, de infraestrutura e de uma agenda de eventos também, sabe? Essa coisa de você ter esse ciclo
Final do ano, férias em Fortaleza agora que teve, pré-carnaval, carnaval, depois você vem com São João, depois vem com Iron Man, e um conjunto de grandes eventos atraídos ao longo do ano, todo mês um grande evento, que traz milhares de pessoas para cá, isso vai atraindo atenção. E se a cidade acolhe bem, e o cara vem aqui, come bem, é bem tratado, tem uma coisa de humor, tem uma coisa de alegria, tem uma e tal, de música local, de experiência cultural, ele volta. Né? Eu ouvi de um especialista, a Ânia, divulga lá e fora, volta e divulga. E o taxista é parte estrutural desse processo. Total. Todo mundo que chega aqui para dar conta de alguma informação, faz o quê? Quando tá no táxi. Me diz onde é que eu vou. Perfeito. O que é que tem de bom? Restaurante. Ou então, qual é o de terça-feira, qual é o que se faz aqui na cidade? Na quarta, o que é que tem para fazer? Então, esse tipo de energia se cria dentro da cidade, né? Então é uma força, e hoje a gente é uma referência de fato nessa área, não só pelas obras, mas eu acho por essa coisa da agenda de eventos, pela ativação, pela essa energia que a cidade tem vivido, e isso é reconhecido, viu? Eu vi do dia uns dados aí, uns números da Setfor, demonstrando que a população de Fortaleza, que muito tempo olhava, que é turismo é pra gente, é pros outros, passou a entender que investir nisso é dar oportunidade de emprego, de renda, de vida a muita gente, manter a economia da cidade ativa. Perfeito. Roberto, não poderíamos deixar de falar aqui, durante a sua gestão, você viveu um dos momentos mais difíceis que a humanidade enfrentou, que foi a pandemia do Covid-19. Então, lembro que você teve que tomar ações como transformar o presidente Vargas no hospital de campanha e outras ações. Foram momentos difíceis, porque para a minha categoria também foi muito difícil. E aí eu queria saber de você quais os desafios principais ali naquele momento na sua gestão, durante a pandemia e pós-pandemia, que quando você saiu estava ali já a coisa já se acalmando em relação à pandemia. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Moura, talvez as minhas maiores críticas ao longo desses 8 anos, talvez até porque está recente, tenham vindo desse momento. E sabe, quanto mais distante vai ficando, né, e eu olho para trás, sabe do que eu me arrependo? De nada. Eu não dormiria com este barulho na minha cabeça. Eu não dormiria com o pavor da minha consciência ferida se eu não tivesse feito tudo que fez. Sabe quantas vidas foram salvas no tal afamado hospital de campanha de PV, divulgado por ter custado 80 milhões, que custou 2. Você vê como a gente viveu num mundo onde estava todo mundo em casa, a força da rede social e das verdades e inverdades ditas ganhou uma dimensão nunca antes vista no país, mas o tempo é senhor da razão, né? Mas mais de 2.000 vidas foram salvas em 3 a 4 meses de funcionamento. E aí, se não tivesse sido feito, quem daria conta de resolver isso mentalmente? Né? Era melhor não ter corrido o risco da crítica, de ter feito o viaduto do Cocó, né? De ter feito a Praça Portugal, para dar 2 exemplos que eu citei aqui antes, de ter comprado, tudo tinha que ser comprado e feito o hospital de campanha do PV, ou era melhor ter tido uma postura blasé, né, de negação da realidade, de distanciamento dos fatos? Eu sou médico, sou sanitarista, tenho o maior orgulho disso, não pratico mais, mas essa é a minha natureza. Então eu olho para trás com orgulho, sabe, de tudo que deu, não, né? Era uma turma sofrendo juntos, né? E para completar, eu pessoalmente sofri, porque tive um pai entubado no primeiro mês de doença aqui, né? Tive problemas com pessoas, com amigos, com família, todos nós sofremos, né? Mas viver isso na pele de prefeito, né? Sobre o fogo cruzado de quem não estava se importando, mas queria falar mal de alguma maneira, não foi fácil, foi um outro desafio importante desses 8 anos. Mas eu acho que fica aí um aprendizado, sabe? Primeiro, voltando ao SUS, o que seria do Brasil se não tivesse o tal do SUS? Os planos de saúde, que são alguns muito bons, não deram conta. E a classe média alta que tem plano de saúde estava procurando os hospitais públicos para dar conta. Aonde é que tinha os insumos mais caros e mais complexos? Nos hospitais públicos. Então a primeira lição que fica é
foi preciso, né, talvez uma pandemia dessa no mundo para mostrar a importância de sistemas públicos e nacionais de saúde. Acho que isso é um aprendizado. O segundo é que a gente precisa de sistemas de monitoramento e vigilância epidemiológica muito mais sólidos, concretos, que possam antecipar melhor, que possam, né, identificar melhor com mais precisão, digo no Brasil, o que pode vir a acontecer. Né? E o terceiro é que, infelizmente, talvez o ambiente da política e da disputa não ajuda, como não ajudou lá atrás. Né? Esperar que tenha ficado um aprendizado, porque tem horas em que nada é maior do que o sentido histórico do papel que a gente assume. Né? O sentido histórico de eu estar como prefeito, sanitarista e tal, e de todo mundo que estava em alguma posição de decisão naquela época. Né? O tempo vai passando e o que vai ficando é ou a consciência de que você não fez o que poderia ter sido feito, ou a segurança de que tudo que estava ao seu dispor foi disponibilizado para poder fazer o que podia ser feito. E eu tenho cada vez mais convicção que eu optei pelo segundo caminho com muito orgulho. Perfeito. Roberto, qual o seu maior legado enquanto prefeito de Fortaleza durante esses 8 anos e qual o seu maior aprendizado? O legado é ruim de falar da gente mesmo, né? É ruim, eu espero. Tem uma coisa assim, pesquisa, se você olhar na época da campanha do Sarto, que a gente tinha muita pesquisa sendo publicada, a marca mais forte era da mobilidade urbana. Talvez pelo aspecto inovador que ela trouxe em muitas dimensões, né? Mas assim, eu quero crer que com o tempo, o que a gente tem feito aqui, o PDT, né, esses 8 anos nossos, esses 3 e pouco do Sarto, que espero que possam ser mais, né, eu espero que esse legado seja o da oportunidade, sabe? Da oportunidade para as pessoas que de fato precisam do poder público. Né? Muita gente não precisa e espera da prefeitura um tipo de coisa. Né? E quem precisa espera outro. Quem não precisa de saúde, educação, espera o quê, justamente? Tem a limpeza, o semáforo, o trânsito e tal, o asfalto, mas quem precisa, né, precisa de tudo. Precisa do remédio, precisa do atendimento, precisa da educação. Então, eu espero que seja o legado de quem se importou em dar mais oportunidade às pessoas mais pobres de Fortaleza. E o maior aprendizado, né? O maior aprendizado é quem tem que aprender. Né? Que a gente não pode perder as convicções e a disposição e certeza de fazer, tudo, né? Mas achar que sabe tudo não pode não, porque a gente erra. Então, ouvir, aprender e crescer juntos, entender que essa obra, a obra de administrar um estado, uma cidade, grande, pequena ou média, é uma obra coletiva, para dentro e para fora. Você precisa governar com a sua equipe, mas com o povo. Né? Mobilizar as pessoas. Talvez as transformações mais duradouras de Fortaleza são aquelas que tenham promovido mudança de comportamento. Aonde o povo mudou e aquela realização deixou de ser do A, do B e do C e virou da cidade, e pronto, o povo leva, o povo vai tocando. Então, eu acho que essa coisa de você ter a consciência de aprender e governar coletivamente para dentro e para fora foi um aprendizado também. Roberto, depois que você saiu da prefeitura de Fortaleza, você foi candidato ao governo do estado, concorreu ao governo do estado e tem ultimamente dedicado muito a parte do seu dia a dia, da sua militância, a percorrer o estado do Ceará. E vejo que hoje você tem, além desse carinho enorme por Fortaleza, essa preocupação com a nossa cidade sempre, e você ampliou isso para o estado do Ceará. Qual a avaliação que você faz hoje de 1 ano e 3 meses do governo Elmano? Moura, quando essas coisas, a gente assume tarefas na vida, né? Eu cumpri algumas, fui deputado, presidente de assembleia, fui prefeito, né? E cada uma delas eu vivi com muita intensidade. Eu sou um cara intenso, né? Assim, demais. Tudo que eu faço com paixão, com entrega e tal. Às vezes até excessivamente, né, deixando de lado outras coisas, outras dimensões da minha vida. Mas eu encarei a tarefa de ser candidato a governador como uma tarefa que tinha que ser intenso, de aprendizado. Eu fiz uma pré-campanha andando no Ceará, Moura, para ouvir, para conhecer, para aprender. Eu tinha uma experiência acumulada, mas tinha muitas coisas que eu não estava atualizado. Eu fiz política do interior até 2012, depois passei 8 anos aqui. Então, vi um Ceará
de oportunidades e problemas que eu não conhecia. Então, eu rodei o Sertão Central, o Vale do Jaguaribe, o Cariri, Serras, né, Zona Norte, para ouvir, para entender. E fui me apaixonando pela tarefa de ser candidato e imaginando ser governador e tendo, pô, imagina, se eu chegar lá, não é pela ambição de ser, porque isso não serve para nada. Quem tem responsabilidade sofre mais do que usufrui do cargo, do status e tal. Isso não serve para nada, porque se você ter ambição de fazer, de realizar. E eu estava motivado por isso, né? E aí, enfim, fui para uma disputa cheio de projetos e planos na minha cabeça para cada região e tal, e perdi. E democracia é assim. É como tudo na vida, é como o futebol, como tudo. Você se apresenta e tem que ter a humildade de apresentar a sua ideia, se apresentar e esperar que o povo decida. E respeitar o resultado. Quando acabou, Moura, a primeira coisa que eu fui lá, fui assistir na casa do papai. Papai já estava doente, terminal, assim, faleceu, foi em outubro, faleceu em janeiro. Eu fui assistir a votação com ele. E quando acabou, eu liguei para o Elmano, parabenizando. E liguei para o capitão Wagner também, parabenizando pela campanha. Obviamente ele perdeu a eleição, mas dizendo que foi uma campanha civilizada, e realmente foi, não teve ataques de natureza moral e pessoal, aquela campanha de nada chamasse a atenção. E eu disse, olha, mano, desejo sucesso, muito sucesso e tal. E eu fui para o papel que me cabia. Na democracia tem uma coisa de aderir. Ou o povo pagou. Tem um povo que gosta de aderir. Né? O cara perde uma eleição, como candidato, eu digo. Aí no outro dia o cara vai lá e migra porque vai ter um conforto, uma sombra, um cargo, vai ser abrigado e tal. Espera aí, será que é isso que eu quero? Eu tenho 48 anos de idade. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Para dar exemplo para as minhas filhas? Eu tenho que primeiro respeitar o povo. Ninguém é candidato para ganhar. Você é candidato com desejo de ganhar, luta para ganhar, para depois governar bem. Mas tem que respeitar a opinião do povo, é isso que eu fiz. Vou para a oposição e vou fazer um papel que eu acho que muitos não fizeram comigo direito. Em vez de, eu vou fazer uma coisa respeitando pessoalmente o governador. Porque não tenho nada contra ele pessoalmente. Zero. Até acho que ele tem virtudes importantes, né? Mas eu vou fazer o meu papel, que é de cobrar, de chamar a atenção, de criticar a ideia, o problema, a falta de ação, a incompetência de uma decisão, ou a crítica a uma secretaria, para poder, na minha imaginação, estar, de alguma maneira, vendo, pô, se eu ouvisse isso de um oposicionista bem intencionado, eu ia atrás de ouvir. Porque o bajulador que está do lado só quer se dar bem, não vai contrariar o governante. Às vezes é um opositor bem intencionado, é que talvez faça chegar uma ideia mais forte para influenciar. E é isso que eu tenho feito. Eu acho que, assim, fazer um julgamento definitivo sobre o governo Belmano não é justo. Ele está com 1 ano e 5 meses. Mas os primeiros sinais são muito ruins, né? O Estado nunca teve tão mal financeiramente como está agora. Nem continuar as coisas boas está sendo capaz de fazer. Uma pancada de obra parada, né? O maior calo, eu diria que é na segurança e na saúde, que são as duas áreas sociais em que o Estado mais precisa. Retrocessos importantes na área da educação. A nossa economia, o nosso PIB, Moura, tem tudo a ver. Fortaleza hoje tem o maior PIB do Nordeste. O Ceará está com a economia em queda. A nossa indústria, no ano passado, teve a pior performance dos 17 estados brasileiros que foram comparados pelo IBGE. O que é isso? Isso quer dizer fábrica fechando, emprego sendo desmobilizado. Falta um projeto, uma visão de futuro, né? Eu espero que esse conjunto de críticas, não sou eu que faço, muitos fazem, eu espero que elas tenham algum tipo de ressonância para dar uma sacudida, para assumir o papel de governador, de líder, e não de tutelado, sabe, de assumir o risco de tomar decisões, né? Porque, enfim, é o estado do Ceará, o estado que gerou para o Brasil um Tasso Gereissati, que gerou para o Brasil um Ciro Gomes, né? É um estado que conseguiu mudar uma trajetória, né, de atraso até 86 com boa política e com bons governos. E eu estou vendo, sabe, boa parte desse retrocesso pré-86 voltar por apatia, por falta de disposição para governar. E o nosso estado também está vendo. Quem é aliado está calado. Alguns não querem nem ver. Mas muitos aliados estão calados, porque estão dando uma chance, um tempo. Quem está ali independente está vendo. E quem está na oposição está chamando a atenção, como eu, né? E tudo que eu quero é que o Ceará fique bem.
Eu não sou do time do quanto pior, melhor. Não quero que o governo fique mal para poder a oposição ter relevância política. Eu quero que o Ceará vá bem, né? Assim, eu acho que o governo não vai definitivamente bem e precisa fazer mudanças assim profundas. Olha, para terminar aqui, Moura, o cara assume o governo com o Estado em dificuldade financeira, com a economia do Ceará em queda. No primeiro ano, cria 17 secretarias. O gasto com terceirização aumentou 120%. Tudo isso para abrigar os aliados da política, não é para saciar a fome do povo, não é para aumentar o atendimento, não é para melhorar a segurança, é para poder fazer política, né? E nada contra fazer política, criar ambiente de maioria e de governança e harmonia. Eu tratei de construir, porque senão você não governa. Não é sobre isso. É sobre você ficar refém dessa politicagem às custas da corrosão, né, do Ceará. E é isso que eu estou vendo até esse ponto. Tem tempo para mudar. Enquanto isso, quando for coisa boa, eu vou reconhecer. Quando estiver sofrendo algum tipo de injustiça, eu disse para ele, numa reunião que a gente teve lá na sede do PDT, ele já governador, eu dizendo para ele, o PDT recebeu, eu dizendo que ia fazer oposição a ele. E dizendo que, diferente de alguns que eu sabia que não gostavam, mas que iam encostar para ter algum tipo de sombra e tal, eu ia fazer uma oposição construtiva a ele. E no dia que eu sentisse que havia, né, estavam fazendo, na linguagem popular, uma trairagem que não era boa para o Ceará, eu seria contra isso. Porque o que está em jogo não é uma disputa entre pessoas ou partidos. É o nosso Estado, é o nosso povo, são 9 milhões de pessoas. Mas as coisas estão, de fato, andando para trás. Roberto, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse aí quais são os planos para o futuro e fique à vontade aí para falar com os nossos, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, que estão acompanhando o nosso podcast. O meu plano para essa eleição é ser eleitor. Depois de muitos anos sendo candidato. Eu vou votar e vou pedir voto para quem eu acredito, em Fortaleza e no interior do estado do Ceará. Vou ajudar o meu partido a poder se reestabelecer em vários municípios do estado do Ceará, como a gente está fazendo ao longo do tempo. Estamos andando em uma turma maravilhosa, Ciro, André Figueiredo, deputados estaduais. Temos tido o privilégio de estarmos acompanhados também do PSDB, dessa grande liderança que é o Tasso. Enfim, estamos rodando aí e vamos continuar fazendo isso ao longo desse tempo, né? Então, essa é a minha tarefa agora. Em 26, que é um outro momento, a luz e as nuvens e ao tempo, né, será o humor do povo, o humor dos partidos, a disposição de cada um individualmente, que vai definir, né, eventualmente o caminho que eu tomarei em 26. Né? Imagino ser candidato, para não ficar fugindo da pergunta, a algum cargo em 2026. Ao que, né, só Deus, né, e os amigos e as circunstâncias vão definir. Mas, mano, eu queria só lhe agradecer, dizer que é um privilégio ter sido seu primeiro convidado. Nós temos uma história de luta. Para quem não sabe, o Moura me cobrou muito. Eu tenho essa relação aqui amistosa, de respeito com o Moura. Mas o Moura foi um presidente de sindicato, né? Liderou, na verdade, o sindicato, junto com vários outros amigos, alguns aqui presentes. E a principal bandeira do Moura era a luta dele. Né, as conveniências de amizade ou de ideologia e tal estavam num ambiente secundário. Era poder lutar pela sua categoria. Eu sou testemunha e se eu pude fazer alguma coisa pelo irmão e irmã taxista, fiz em grande parte em virtude das suas cobranças, da sua luta e da luta do sindicato. Então a você, meu irmão, que está fazendo um extraordinário mandato, que tem mantido sua coerência no seu caminho de luta e de crença, desejo todo o sucesso do mundo. Como em tudo que vocês tocam, as coisas crescem. Eu sei que esse podcast daqui a pouco vai estar engarrafado de gente para querer vir aqui. Sucesso, meu irmão, aí, viu, para você. Muito obrigado, Roberto, pela sua participação aqui no nosso Ponto de Partida, nosso podcast, a nossa estreia, e dizer a você que muito obrigado mesmo por você ter destinado aí
mais de 1 hora do seu tempo para vir debater com a gente a política, para vir debater com a gente as coisas que diz respeito ao Ceará, Fortaleza e ao povo de modo em geral. Então, meu muito obrigado em nome do nosso podcast, em nome da nossa amizade também, em nome do nosso trabalho, pela sua participação. E você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a gente nas redes sociais, que acompanhou esse podcast, deixando sua opinião, deixando seus comentários. Muito obrigado. E outros convidados virão para que a gente possa fazer podcasts aqui interessantes, com debates que venham a contribuir para a nossa sociedade. Obrigado, Roberto. Obrigado, Mauro.